Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com corte e com troca de passe, falando muito sobre toda a preparação do Palmeiras para esse confronto contra o Santos. A gente já sabe que tem muitos desfalques e sim, a mídia crava que depende agora mais do técnico do que do elenco. Como o Abel sempre tem um plano, a gente confia nisso e a mídia também, então tem um corte para a gente falar muito aí sobre esse momento. E então, bora pro vídeo. Antes de mais nada, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Seguinte, vamos falar sobre o Palmeiras, que joga no final de semana, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro, em jogo atrasado. A Amanda Barbosa chega com outras informações. Lembrando que o Palmeiras tem 12 desfalques. 12 desfalques para esse jogo. Amanda, chega mais. Fala pessoal, tudo bem? Palmeiras segue de folga, né? Depois dessa partida contra o Mirassol no fim de semana, folgou ontem, hoje também. Aí amanhã de manhã, quarta-feira, né? A equipe se reapresenta aqui na Academia de Futebol e inicia as sessões de treinos, né, dessa semana, pensando no confronto contra o Santos no fim de semana. A gente lembra que é uma partida atrasada aí da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, aquele período que o Palmeiras ainda estava jogando a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né? É uma partida muito importante aí, né, para a equipe do Palmeiras e tem muitos problemas o Abel para esse jogo, né? 12 desfalques, não vai poder contar com 12 jogadores. 3 a gente já estava acompanhando ali a recuperação no departamento médico, né? A casa do Paulinho, que já está há mais tempo por ali, o Lucas Evangelista, que recentemente passou por procedimento cirúrgico, e o Everton, que também está se recuperando ali de uma lesão na mão, né? Então, são 3 jogadores que já estavam ausentes mesmo, mas tem outros 9 desfalques. O Alan vai cumprir o primeiro de 2 jogos aí de suspensão, né? Por causa do cartão vermelho que sofreu no Maracanã. Tem também a ausência do Andréas Pereira pelo 3º cartão amarelo e aí a lista mais extensa de jogadores que foram convocados aí para suas seleções, né? O Vitor Roque para a seleção brasileira, Flaco Lopes para a seleção argentina, para a seleção paraguaia teve o Gustavo Gomes e o Sosa e para o Uruguai Piquerez, Facundo Torres e Emi Martinez. Então, tornando aí a vida do Abel para esse jogo que é tão importante, mais desafiadora, né? A gente lembra que o Abel já tem esse hábito mesmo de trabalhar aí com o seu elenco considerado reserva em situações de campeonato de Libertadores, né? Partida aí pré-Libertadores, e mesmo na ausência de jogadores na última data FIFA isso também aconteceu e ele conquistou bons resultados, né? Então ele já está acostumado, embora isso não torne o desafio dele menos complicado, né? Mas já está acostumado a fazer esses times para momentos mais difíceis. A gente lembra que nesse momento, né, a situação do Palmeiras é de igualdade de pontos ali com o Flamengo, ainda é o líder da competição, mas sem aquela gordurinha, então torna, né, a necessidade de vitória, de conseguir esses 3 pontos no jogo contra o Santos, que vai ser na Vila Belmiro, né? Então a gente vai acompanhando aqui a semana do Palmeiras, se preparando para esse clássico do próximo sábado, às 9 horas da noite. Um grande abraço aí para todos. Valeu, Amanda. Obrigado pelas informações. É um time completamente desfigurado, né, para enfrentar o Santos na Vila Belmiro. Essa data FIFA. Também. Você acha que mas tanto? assim, é desfigurado. É Mas, bastante. mas todo muito, time muito. que vai jogar, eu já vi gente até falando, nossa, vai ter não é, entrosamento. Rapaz, esses jogadores já jogaram vários jogos juntos aí, cara. Vou pegar a Veiga, você vai pegar... Sim, mas olha só, Fala se você besteira pegar o não, time Alex. titular do Palmeiras e o que vai jogar, é uma diferença grande. Eu acho que até o do Flamengo há menos diferença, por mérito do Flamengo, conseguiu Mas a montar maior um diferença elenco. pra mim do Palmeiras é a questão dos dois da frente hoje. Exatamente. o O Gustavo, trio, lógico, você que pegar a trio da frente, Piquerez, por óbvio. exemplo, o Bruno Rodrigues vai ter que provavelmente começar jogando. O cara que ficou 2 anos parado. Jogou Não na era data para iniciar FIFA. o jogo, né? Não, mas já Em já situação entrou normal. 3, 4 Sim, jogos aí, né? tem entrado e tal, mas talvez iniciar não fosse o momento numa disputa de título, né? Não pela qualidade dele, mas pelo tempo longo de inatividade, né? Você pega o provável Flamengo, né, que vai jogar no final de semana contra o Sport, é muito mais robusto, né, do que esse Palmeiras, esse sim é bastante mudado, né? O Bruno Rodrigues, ele joga contra o Juventude na data FIFA, né? Inclusive foi um jogo de data FIFA atrasado, aproveitaram a lacuna para... Marca gol. Marca o gol, né? Tem toda aquela comoção. Acho que a gente até fez o troca dessa sequência. Se eu não me engano, a gente fez o troca logo depois desse Isso. jogo. Que foi o jogo que ele beija o joelho e tudo mais. Mas a grande questão para mim é a injustiça, de certa forma, de você ter que abrir mão dos seus principais jogadores porque o calendário não te permite
jogar esse jogo em outro momento, né? Acho que esse é o grande ponto. Assim, tô falando do Palmeiras, tô falando do Flamengo, né? Vamos falar do Palmeiras aqui em primeiro momento, mas se o Palmeiras olhar para outros clubes do campeonato, ele vai olhar e falar assim, mas outros clubes que eventualmente puderam jogar dentro do calendário sem sofrer com esses desfalques, jogaram com a sua dita força máxima. A força máxima do Palmeiras, ela é muito diferente da força máxima de outras equipes desse Campeonato Brasileiro. Mas não pode ser tirada do Palmeiras, pelo menos na minha opinião, a ideia de você jogar com a sua força máxima. E a partir do momento que você tem um jogo é um absurdo, em data né? FIFA, É um absurdo. você priva o time de ter os seus melhores jogadores em campo. Você pode perder um jogo desse, perder um título. É isso. E aí exato. vai ficar... Ano que vem não teremos isso, né? Ainda vamos ter aquele jogo, por exemplo, as seleções jogam na terça, a gente vai ter os jogos da quarta, um dia depois. Mas jogos durante a data FIFA, como esses de Flamengo e Palmeiras nessa rodada, e o do Atlético amanhã, não teremos. Pelo menos a programação é essa. E veja, a gente tem aqui Gustavo Gomes titular, Vitor Roque titular, Flaco Lopes titular, Piquerez titular, Facundo Torres muitas vezes titular, e ainda não tem Andreas Pereira e Alan, que vinha sendo titular nos últimos jogos, os dois suspensos, né? Mas aí do jogo também. Mas aí é do jogo, exato, esse é do jogo. Ó a sequência. Entende? Eu sei que a gente está falando desse recorte agora, que é essa duplinha de jogos, né? Santos e Vitória, Sport e Fluminense. Mas depois... não dá uma melhorada aí? Tudo bem, o Palmeiras tem... Melhorada pra quem? Pro Palmeiras? Não. Pior. Eu não sei, cara. O único jogo em casa com o Fluminense, depois são 3 visitas. Esse é um problema. Não? Não, depois da final da Libertadores são 2 visitas, né? Atlético Mineiro mas ele tá... e Ceará. Acho que você falou depois Você dessa pegou primeira... Não, depois da dupla Vitória, depois do Palmeiras pegar o Vitória e do Flamengo pegar o Fluminense. Por quê? Por exemplo, o segundo jogo já é bom pro Palmeiras. O cara pega o Vitória em casa. Tudo bem? Melhor tá do que o Fluminense, né? O Fluminense pegar o Fluminense fora. Mas depois vem o Fluminense pro Palmeiras e o Red Bull pro Flamengo. Um dia depois da data FIFA, vai resta saber quem vai estar aí, quem não vai estar aí e tal. Mas ainda assim, concorda que pro Palmeiras ganhar do Vitória no Allianz é melhor do que o Flamengo? Mais razoável do que o pra Flamengo? mim, a duplinha diante da derrota pro Mirassol, isso obriga o Palmeiras a ganhar do Santos e do Vitória. Porque eu vejo que o Flamengo tem uma possibilidade de empatar um jogo desses dois, que é contra o Fluminense. O Flamengo já tem mais 3 pontos. Que é o contra o Sport. Aquele lance da rivalidade Fla-Flu, se fosse a última rodada, tá, mas o Fluminense ainda lutando ali por vaga de Libertadores, provavelmente ele vai precisar dessa vitória. Então ele vai precisar jogar bastante a vera com o Palmeiras. Porque senão o Fluminense precisa dessa vitória, ele pode precisar desse empate. Então, vamos lá. Tentando entender a cabeça aqui do Massini. Se acabar essa duplinha com cada um com 4 pontos, digamos, o Palmeiras empate com o Santos e vence o Vitória. O Flamengo empate com o Fluminense e vença o Sport. Ficaria a mesma coisa, número de pontos iguais, Palmeiras com uma vitória a mais, aí faltando apenas 4 partidas. Você acha bom negócio, Massini? Não entendi 4 isso. pontos. Pode repetir? Não, se depois desse segundo jogo, depois do jogo contra o Vitória e do jogo contra o Fluminense, do Palmeiras contra o Vitória e do Flamengo contra o Fluminense, se estiverem exatamente no mesmo lugar. Palmeiras e Flamengo empatados em pontos. O Palmeiras precisa ganhar do Santos na Vila. Não. Faltando 4 jogos. Se isso acontecer, ok. 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 Empatados em pontos com o Palmeiras com uma vitória a mais. Qualquer vantagem agora, você só depender de si, velho. Faltando 4 rodadas. É muito importante. Não, você ganha os 4 jogos, você é campeão. Ou você ganha 3, você é campeão. O Flamengo precisa ganhar os 4. E mesmo não dá. Você entende? Não vai dar. Se o Palmeiras ganhar, se chegar nessa situação contra o Grêmio, contra o Fluminense, que é isso que vocês estão dizendo, certo? Vai bastar o Palmeiras ganhar seus 4 jogos. Exato. O Flamengo mesmo ganhando talvez não dê. Não vai dar. Não dá.
nessa tabela toda aí, o inusitado é o Flamengo. E para mim ele tem um jogo mais fácil e o mais difícil, que é Sport e Mirassol fora. Ele tem as duas pontas de todos esses adversários. hein? É difícil. O Mirassol, a última rodada, pode não ser. Pode ser o que vem sendo. Pode estar defendendo a invencibilidade como mandante no campeonato todo. Sim. Batendo um recorde Histórico, espetacular. Mas eu acho que para mim é sempre assim os pontos ruins quando vai para o final. Quem entra na última rodada dependendo só dele tem uma baita vantagem. Ah, baita vantagem. Baita vantagem. Até porque você pode ter o Ceará já resolvido a vida dele. Tem né? uma pegadinha ali que pro Palmeiras é muito importante, que é o Atlético Mineiro no caminho do Flamengo. Por causa da Tudo rivalidade. que os dois se odeiam e tal. Enfim, mais de Atlético para Flamengo do que invertido, mas... Mas isso não vai pro campo, velho. Ah, mas... Olha. Teve a final da Copa do Brasil ano passado. Olha. Do jeito que aconteceu. Então, nesse aspecto, o Flamengo tem duas pedras maiores que a do Palmeiras, né? É o clássico, é o Fluminense, porque o Fluminense está nos dois. Mas o Palmeiras também gráficos. tem o clássico, né? O Santos. Né? Sim, mas é agora, né? Por isso nós estamos falando. Depois. Né? O Flamengo tem duas rivalidades aí nesse bolo, né? A estadual com o Fla-Flu e a interestadual. Claramente tem duas. Para mim é claríssimo as duas. E há uma coisa que a gente não pode ignorar. O tamanho do impacto daquele fundo branco ali. Que é os dois confrontos. A gente não sabe o que vem pela frente. Exatamente. O tamanho do impacto daquele fundo branco. A hora que os dois se enfrentarem lá em Lima, o que acontecer depois... Sem dúvida. A gente não faz a menor ideia. Por isso que é sensacional esse final. Para quem ganhar, para quem depende perder... de quanto tiver resolvida a coisa antes, né? Com esses 4 primeiros jogos. Então, mas... Você é campeão da Libertadores. Você está planejando a sua viagem para o Catar. Os seus 2 últimos jogos, você vai estar na mesma pegada? Não, assim, aqui você pode chegar, por exemplo, lá, depois, pode chegar na final da Libertadores. Mas você perdeu a Libertadores. Então, você pode chegar na final da Libertadores com o Palmeiras 6 pontos na frente. Tô chutando. Ou o Flamengo, 6 pontos na frente. Aí, vai pro tudo ou nada, os times vão pro tudo, e aí tanto faz no final. Pro Palmeiras, por exemplo. Sim, é que eu tô levando no cenário deles chegarem... Então, é que a última rodada tornou mais provável a decisão do campeonato ser posterior à Libertadores. O Palmeiras ter perdido no Mirassol, sim, ficou igual o número de pontos. Né? E a gente dando uma olhada ali, é mais provável agora, pelo nível dos dois times, que a coisa vá para depois. Mas, sim, se for... Por isso que o Marcinho estava falando tanto aqui, insistindo, ele tinha total razão, o jogo do Mirassol era muito importante para o Palmeiras. Palmeiras completo. Se o Palmeiras tivesse empatado esse jogo. Qualquer vantagem, qualquer vantagem é maior. importante. O empate já seria aceitável. O que é inaceitável é a forma como o time agora, entra em nesse campo, momento, né? o Palmeiras tem uma vitória a mais, não é isso? Isso. Então, faltando 2, depois da final da Libertadores, o cenário dele de 6 pontos, para o Flamengo não vai existir. De 6 pontos, dependendo de diferença, né? Nesse cenário que ele falou, se chega a 6 pontos, porque com uma vitória a mais, o 6 já não basta. Ah, sim. Alguém abrir 6? Isso. Agora, só pro Palmeiras vale abrir os 6 com a vitória a mais. Mas na teoria. Pouco provável abrir 6 em 4 jogos. Pro Flamengo também, porque se ele abrir 6 pontos, ele vai ter uma vitória a mais que o Palmeiras. É o mesmo raciocínio. Ele tem uma a menos. Na teoria, o Flamengo perderia 2, o Palmeiras ganharia 2 e a mais dele resolve de novo. Aí... É nesse sentido, para ter... Vale para os dois clubes, né? Muito bem, tá aí então a tabela. Acho que vai até o final, hein? Eu acho que o final de ano do Ceará vai ser poupudo, não só... A mala branca vai correr para os dois lados, aí pro Ceará, os caras, o Pedro Raul pode ficar tranquilo lá, viu, velho? Vocês querem fazer a brincadeira até a final da Libertadores, vai? Dos pontos ou não? Impossível. A gente 4 jogos? Você sabe disso. 4 jogos. 4 jogos? Podemos. Então vai, Arnaldo, Palmeiras. Até a final, né? Não, até a final. Palmeiras faz 8 em 4. 1 contra o Santos, 3 contra o Vitória, 3 contra o Fluminense e 1 contra o Grêmio? É isso? Ou vice-versa. É isso aí. O Flamengo faz 8. Os dois fazem 8. Em 4. Essa. O Palmeiras faz 1 com o Santos, 3 com o Vitória, 4, 1 com o Flamengo, 5. Fluminense. 8. Perdão, o Fluminense e 3 com o Grêmio, 8. O Mengão,
3 no Sport, 1 no Fluminense, 4, 7, 8 também. Tô nessa linha. Sem graça, Mas massa. eu acho que talvez seja o lógico aí. Não, eu tô quase. É Eu o fui que eu pelo acho que vai lógico. fazer, o que precisa fazer. Não, o que você acha? Eu fui pelo lógico. Eu acho mais fácil. Eu vou explicar por quê. Jogar contra um time grande que está rebaixado, se você tiver inteligência para jogar, você consegue ganhar dele. Do que eu estou falando? Tempo para deixar o tempo passar, apostar nas bolas aéreas, apostar no nervosismo do adversário, no erro. Então, para mim, é 3, 6, 7 contra o Fluminense, 10 contra o Grêmio. O Flamengo vai fazer 3 contra o Sport, 1 com o Fluminense, 4, 7 contra o Red Bull e 3 contra o Flamengo. 10 e Contra 10. o Galo, O pessoal aqui da nossa produção, do Switch, falou 7 pro Palmeiras e 10 pro Flamengo, ou o contrário? 7 pro Palmeiras e 10 pro Flamengo. Que isso? Olha o switch, hein? Entendendo que perde pro Santos. Não vai perder pro Santos. Acho que inclusive vai ganhar o jogo do Santos, eu acho. Então vai fazer 3, 6, 7, 10. Um desse jogo vai empatar um só. Já o Flamengo, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí acho que acaba o campeonato. Não, 10 também. Eu acho. 10 também. Você falou que a gente ficou no 8-8 em cima do muro, Peraí, você não, veio peraí. no 10 a 3, 10. 6, 7, 10 também. 10 e 10. Pronto, tá aí, o campeonato fica Só- idêntico. Só uma coisa, nisso que o Massa falou, da cabeça e tudo mais, a impressão que eu tenho é que dificilmente sábado na Vila haverá uma virada. Ou porque você não tem tecnicamente da onde tirar do banco, que é o caso do Palmeiras. Eu vou pôr 3 caras, esses caras vão virar o jogo pra mim. Eu não acho que vai ter. E o Santos pelo psicológico. Tomou o gol. Acho que virada Por não isso vai que eu, acontecer no sábado. por isso que eu digo que impressão. se o Palmeiras entrar em campo como entrou contra o São Paulo, como entrou contra a LDU, como entrou Aí contra pode- o Mirassol, como entrou contra o Flamengo, apesar de ter sido... O Flamengo não, o Palmeiras entrou bem no jogo. Porque a arbitragem à jogou parte bem. no Morumbi, o que faz virar o segundo Isso. tempo? Aquele monte de cara bom que também entra. Exatamente. Então, uma melhora assim, tática, mas um monte de cara se bom. entrar dessa Os caras forma, não estão no banco também. se entrar dessa forma, e eu concordo um pouco com o Vessa. Para o Palmeiras se dar bem nesse jogo, ganhar o jogo, será importante que ele faça o primeiro gol. Aí vai desmontar ainda mais. Eu acho que o Santos... E aí vem todas as questões à tona, né? Neymar, passa a bola para mim, joga em mim, faz comigo. Aí a chance de o Santos errar mais atrás, ela fica ainda maior. Toma um do Fortaleza, fica a 3 centímetros de tomar o 2, a Vila já pegando fogo, aí fica lá uma abafa e não, o cara chuta, a bola desvia e entra. Senão, não ia nem empatar. Então, é duro. Jogar nessas condições não é fácil quando você sai atrás do placar. Por isso que eu acho que... No fundo, nessas sequências aí, dos dois, os clássicos podem desequilibrar. Se o Palmeiras consegue vencer na Vila, ou o Flamengo vence o Fla-Flu, aí talvez essa projeção Põe de novo, sofra põe de novo essa tela aí, só para uma última questão. Eu farei. Eu acho difícil acontecer os dois casos. Ele vem Para agora você diferente. dar uma ideia do tal do equilíbrio. São dois, cada um tem, nesse primeiro corte aí, São Paulo e Vitória, Sport e Fluminense. Cada um tem um clássico. O clássico do Flamengo é mais difícil. Aí que tá. Mas você vai estar com outro cenário de time. O Palmeiras está sem 9 para pegar o Santos. Sim, é verdade. Quer dizer, outro cenário de time, talvez. Então, essa operação... Talvez 1 ou 2. Isso. Essa operação para quarta-feira é muito importante. Vamos ver se o BAP e a Leila são... A Leila já mostrou que é, né? De resgate, manda o jato, Imagina, vai buscar o cara um do lado do outro, Não. para um caça do lado. Esse negócio exato, né? Não é? Passa na frente, fala, Passa eu na vou te frente, atrasar. Tem a história do Imagina, Cuca, ônibus do Flamengo, o Fluminense. Ultrapassa, é verdade, é verdade. Ultrapassa o ônibus. Né? Imagina os dois tendo que pousar. Não, pousa você, não, pousa eu, Torre, quero pousar. Imagina. Mas é muito jogador fora, é importante essa coisa da quarta-feira. Quanto mais jogadores disponíveis tiverem. E aí, o jogo contra os desesperados nordestinos, o do Vitória é mais difícil. O Vitória tem mobilização Claro. para sair.
para sair desse lugar, tal. Tem mobilização, tem Jair ali fazendo a sua linha de 6 bem bonita. Isso. O Sport ainda vai jogando na Arena Pernambuco, né? Não é Na nem verdade, sair, eu vou falar, o Sport tem uma motivação. A rixa que eles têm contra Sim, o Flamengo. 87, Tem bastante. Né? Tem bastante. Mas você ia ter quanto isso você é capaz de fazer alguma coisa. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito aí sobre a sequência de jogos, né? Primeiro troca de passe falando sobre todos os desfalques que nós temos e na sequência o G4. Aí, cara, eles tentando fazer uma projeção, né? Sobre os jogos mais difíceis ou mais fáceis. É claro e evidente que esse clássico do Palmeiras é mais difícil pra gente pelos desfalques. Até porque com o time completo, o Santos dificultou sim a vida do Palmeiras no Allianz. Até a meada do segundo tempo ali estava 0-0. E eles estavam... É claro que eles não levaram perigo ao Palmeiras. Praticamente não levou. Mas estavam bem organizados defensivamente. Então, assim, é um jogo que vai ser muito difícil. Muito difícil pelos desfalques. Então, muita coisa para acontecer. Cara, não dá para ficar igual eles. Vai fazer 8, vai fazer... Então, não dá para saber. Não dá para saber porque, por exemplo, o Flamengo não perdeu pro Fortaleza lá. Então, quem sabe aí? Quem sabe o Leão apronta para cima do Flamengo aí, conseguindo um empate, quem sabe? Eles falaram ali do Atlético Mineiro. Realmente, meu irmão. O Atlético Mineiro também tem uma rincha muito grande com o Flamengo. Claro que ele vai estar ali depois da final. Se tiver ganhado ou perdido, a gente não sabe como vai estar o astral do Atlético. Mas o Atlético tem uma rincha muito grande com o Flamengo. Então a gente espera aí, né, que o Atlético consiga fazer um bom jogo. Tem melhorado muito lá com o São Paulo que chegou. Que o Fluminense bronque, consiga no mínimo um empate. Então assim, e o Mirassol na última principalmente, né? O Mirassol na última faça a mesma coisa que fez com a gente, pelo menos, né? Então assim, é uma sequência complicada, assim, se fizer tantos pontos, cara, vai ter que ser ao desenrolar mesmo. O jogo contra o Santos é o mais importante agora e viver um dia de cada vez. Não adianta ficar olhando um monte de jogos igual tá vendo ali. Na verdade, no final é só projeção, é só especulação e só vamos saber ao decorrer dos jogos como que o Palmeiras, como que o Flamengo, como os adversários vão se apresentar dentro de campo. Então, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aí, falando muito dessa sequência do nosso Verdão. Eu quero que você compartilhe com a gente a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda ou discorda, deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão todo dia, que literalmente todos os dias a gente traz aí um corte com muita informação do nosso Palmeiras para você, torcedor alviverde. Se você puder deixar o like, ajuda também demais o vídeo chegar para muito mais palmeirense. Para fechar, se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho, como a gente já falou, todo dia a gente trazendo vídeo. Eu fico, na verdade, o dia inteiro, cara, vendo as matérias, informação, tudo para fazer um corte, trazer tudo de informação da Sociedade Esportiva Palmeiras para vocês. Valeu, rapaziada, um grande abraço.